Programa Câmara na TV. A Câmara Municipal de Matão realizou nesta segunda-feira, dia 4 de março, a 5ª sessão ordinária de 2024. Durante a sessão, foram aprovados em regime de tramitação comum 2 projetos de lei ordinária. Os vereadores apresentaram ainda 29 indicações e 39 requerimentos, entre pedidos de informações, votos de pesar, pedidos de emenda parlamentar e votos de congratulações, totalizando 70 proposituras. Entre as propostas aprovadas estão os seguintes projetos. Em única discussão e votação, o projeto de lei número 266 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a outorgar permissão de uso a título gratuito de bens móveis à Associação Pão Nosso, APN. Entre os itens estão balanças, assadeiras, mesas, armários, entre outros itens de cozinha industrial. De acordo com o PL, essa permissão de uso fará com que a associação possa melhorar as condições de trabalho dos seus associados, promovendo o desenvolvimento social e ensino da panificação a jovens, adultos e idosos em vulnerabilidade social por meio de cursos formadores na atividade de confeitaria e panificação, tendo como consequência o fornecimento gratuito dos alimentos produzidos a instituições sociais e educacionais da cidade de Matão. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 285 de 2023, de autoria do vereador Robinho Ramos e dos jovens parlamentares da 3ª turma do Parlamento Jovem Matão, Eduardo Michelani Ferreira e Carlos Daniel Nesoto da Silva, que autoriza a criação da Lei de Acessibilidade e Movimento, visando garantir a acessibilidade no transporte público do município e proporcionar melhores condições de locomoção para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. De acordo com o PL, todas as empresas de transporte público do município serão obrigadas a disponibilizar acessibilidade em suas frotas, incluindo elevadores, assentos preferenciais e inspetores. O projeto prevê ainda que as empresas deverão realizar a manutenção regular desses equipamentos, sendo vistoriadas anualmente por órgão competente. O projeto tem como finalidade atribuir à empresa de transporte público do município de Matão a obrigatoriedade da acessibilidade na disposição de elevadores, assentos preferenciais e de funcionários contratados para cargo de inspetor, com o objetivo de oferecer auxílio a quem necessitar. A construção desse projeto foi pensando mediante injustiças observadas, presenciadas com pessoas com deficiência, na dificuldade de locomoção e de isenção aos meios de transporte. Pois no município temos escassez de ônibus municipais e circulares adaptados com os elevadores, assentos preferenciais e a sua devida sinalização, e a inexistência de uma pessoa responsável pelo cargo de inspetor, capaz de auxiliar no funcionamento interno do transporte público. Trata-se de um descaso social na locomoção de pessoas que utilizam o transporte público e objetiva-se que não haja discriminação alguma, razão pela qual a necessidade da obrigatoriedade no contrato com a empresa terceirizada, para que o ônibus ofereça a devida acessibilidade. Isto é, 20% dos ônibus circulares e municipais com elevadores, assentos preferenciais e inspetores, visando a autonomia de todas as pessoas pelo direito de se movimentar. Esse é um projeto que eu estou colocando na casa, porém, esse projeto é do Parlamento Jovem, do jovem vereador Eduardo Michelani Ferreira e do jovem vereador Carlos Daniel Nesoto da Silva. Ainda durante a sessão, o locutor Daércio Marcolino fez uso da tribuna livre para agradecer pelo título de cidadão matonense recebido, por indicação do vereador Everaldo de Carvalho. Agradeço a todos os vereadores pela aprovação por unanimidade desse título de cidadão e recebo com muita honra desta feita.
porque notei que foi o desejo dos senhores vereadores. Ao considerar também o nosso histórico nesse município, também hoje me sinto mais merecedor do título 20 e poucos anos depois de estar aqui e prestar serviço diariamente à comunidade de Matão, tanto quanto vocês como vereadores fazem. É um exercício diário que me encanta há 47 anos. E destes 22 aqui em Matão. Pode não ser uma vida inteira, mas eu sempre fui meio nômade. Na minha profissão, antes que viesse para Matão, atuei em 9 emissoras de rádio, 3 de TV. E uns 20 e poucos anos foram nessas emissoras todas. E em Matão eu estou 22, quer dizer, eu parei aqui. Por isso, inclusive, outro dia eu dizia que é muito importante quem nasceu no município de Matão e já é matonense, por esta razão. Mas é muito bom que a Câmara também evidencie pessoas que para cá vieram, porque todos nós somos importantes no conceito da nossa comunidade. Vale lembrar que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Matão acontecem às segundas-feiras, a partir das 19 horas, na Sala das Sessões Vereador Aldo Gorgatti. A população pode acompanhar as sessões presencialmente online por meio do site www.câmaramatão.sp.gov.br e pelo Facebook www.facebook.com/cmmatão. Fique por dentro da programação de eventos do mês de março do Legislativo Matonense com a agenda da Câmara. No dia 14 de março, a Câmara Municipal realiza a sessão solene para a outorga do título de cidadão matonense ao senhor Roberto Donizete Garcia, em reconhecimento aos inestimáveis serviços prestados à sociedade matonense. A entrega da honraria foi indicada pelo vereador Everaldo de Carvalho e acontece a partir das 19 horas no plenário do Legislativo. Olá! Hoje vamos falar sobre democracia representativa. Esse tema é uma continuação do vídeo sobre democracia. Se você ainda não assistiu a ele, corre lá para entender melhor as noções básicas de democracia. Você vai ver que ela pode funcionar de várias maneiras, e uma delas é a representativa. De qualquer forma, lembrando um pouco do que está lá. Democracia é um regime político em que todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum. Agora, como fazer isso? Como assegurar que as decisões coletivas sejam tomadas de forma a respeitar a vontade de todo o povo? Complicado, não é? Essa questão é fundamental e precisa fazer parte da Constituição de qualquer país, pois é a Constituição que define a regra de como as regras serão feitas. E, mais do que isso, garante que as decisões tomadas serão aceitas, ou seja, terão legitimidade. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia, o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado. E isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que os representantes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos.
Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é, como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo, e a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos, como a democracia participativa, que veremos em outro vídeo. Outro elemento importante das democracias representativas são os partidos políticos. Como vimos no vídeo sobre partidos, são eles que organizam grupos que têm interesses comuns, tanto para facilitar o processo de escolha dos representantes pelo eleitor, quanto para lutar por cargos políticos na divisão de poder do governo. Vale lembrar que, no caso brasileiro, somente os filiados a partidos políticos podem se apresentar como candidatos nas eleições. Uma vez eleitos, os representantes vão compor as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nelas, vão debater e decidir as questões que afetam a todos. Diferente daquele representante na Idade Média, que praticamente era só um porta-voz das questões do povo, o representante atual é o único responsável por suas opiniões e decisões. E não pode ter qualquer impedimento em relação a isso. A Constituição diz que os representantes são invioláveis em relação às suas opiniões, palavras e votos. Logicamente, espera-se que os representantes mantenham um bom relacionamento com a comunidade e que tenham em mente em todas as suas decisões o bem comum. Essa é uma das questões mais debatidas atualmente. O representante é totalmente dono de seu mandato depois de eleito? Ou a representação tem efeito contínuo, ou seja, ela deve continuar ocorrendo entre as eleições, tanto por meio da prestação de contas do representante, quanto do processo de ouvir o que os representados querem. Atualmente, imagina-se que quanto mais próximo disso, melhor funciona a democracia representativa. Isso porque, apesar do mecanismo da representação permitir que muitas pessoas se sintam participando do processo decisório pela via da eleição, na prática, são apenas os representantes que efetivamente tomam as decisões. Por isso, a Constituição brasileira prevê que o povo possa participar do poder político também de forma direta, manifestando-se em plebiscitos e referendos, por exemplo. Podemos dizer, então, que a democracia brasileira é representativa semidireta, já que conta tanto com representantes de seu povo, quanto com a participação direta deles em casos previstos. E hoje em dia, são muito discutidas outras formas de participação do povo, tornando a democracia mais efetiva. Se a representação, por um lado, distancia, já que não permite a decisão de todos os brasileiros todos os dias, por outro lado, a participação direta aproxima, trazendo a política para o dia a dia das pessoas. Então, recapitulando, democracia representativa é um regime político no qual o poder é exercido pelo povo, que elege periodicamente aquelas pessoas que considera capazes de discutir e tomar decisões sobre as principais questões que afetam toda a comunidade. E, com isso, estabelecer as leis e as principais diretrizes que afetam as políticas públicas. Ficou claro? Para saber mais, acesse a Escola Virtual de Cidadania em www.câmara.leg.br/EVC e nosso canal no YouTube em youtube.com/EVC Câmara dos Deputados. Até a próxima! Programa Câmara na TV.